vamos lá, vamos ao DR. O DR é dispositivo diferencial residual, ou DR, é um dispositivo de segurança utilizado em instalações elétricas. Sua função é detectar pequenas fugas de corrente em circuitos elétricos, acionando o desligamento imediato da alimentação, evitando que ocorra acidente. Ou seja, ele tem quase que a mesma funcionalidade do DPS, porém ele está ligado ao neutro. E faz aquela ponte entre o terra e o neutro. Assim a gente vai ver na instalação, no esquema, como que ele funciona. O dispositivo DR, monitora a corrente elétrica no circuito, e quando há uma fuga dessa corrente, ele age rapidamente, em torno de 7 milissegundos ou 0,007 segundos, para seccionar o circuito. Mas como ele monitora a corrente elétrica, ele realiza esse monitoramento usando basicamente uma bobina elétrica. Ou seja, tem a questão da parte de automação, a série P trabalha com parâmetros, né? Ou seja, tem os sensores que trazem as informações, né, para a série P. A série P monitora a informação vinda do sensor, compara com aquilo que está com o parâmetro, aquilo que está programado, né, para poder acionar ou desligar alguma coisa. Ou seja, o DR funciona como se fosse dessa maneira, você seguindo um parâmetro, para que caso ocorra algo anormal do que está programado, ela vai acionar, ela desliga. O DR que foi declarado como um dispositivo obrigatório de instalações elétricas pela norma NBR 5410, que é a norma das instalações elétricas de baixa tensão, uma edição do ano de 1997. Mesmo sendo obrigatório, há tanto tempo, grande parte das instalações do país não possui esse dispositivo instalado. Isso porque os eletricistas que fizeram a instalação não conheciam bem o dispositivo, ou eram negligentes a ponto de não seguir a norma. Ou seja, é um equipamento já que é obrigatório, desde 1997, ou seja, nós estamos em 2022, são 25 anos, já que é obrigatório pela NBR 5410, mas como disse, muitas instalações não têm. É um dispositivo caro, porém vale a pena, o custo-benefício é maior do que o próprio preço, ou seja, vai ter proteção para a tua casa, vai ter proteção para a sua vida, proteção para a sua família, proteção para a própria instalação. O dispositivo DR possui 3 grandes vantagens, que pode ser vista abaixo. Ele minimiza as consequências dos choques elétricos, que poderiam causar sérios danos ao usuário da instalação elétrica. Ele diminui e protege contra o desperdício de energia elétrica por conta das fugas de corrente. Ele diminui a chance de possíveis curtos-circuitos na instalação elétrica, que poderiam ocasionar incêndio. Entendeu? Ou seja, os benefícios é maior do que o custo. Ou seja, vale a pena sim colocar na sua casa, vale a pena sim aprender a instalar e incentivar o cliente a colocar, falar dos benefícios desse equipamento na instalação. Existe DR, bipolar, trifásico, monopolar, ou seja, você pode proteger mesmo uma determinada área do circuito, porque dependendo do preço, mas vale a pena, compra aí. Vamos falar agora o que é fuga de corrente. A fuga de corrente pode ser caracterizada como uma corrente elétrica fluindo para um ponto além do circuito original, ou seja, você está escapando ali do circuito, o que resulta nela sendo escoada para outras massas que ofereçam uma diferença de potencial ou que estejam aterradas. Em um circuito fechado, normal, a corrente elétrica flui entre os condutores fase e neutro, ou fase-fase. Quando há algum outro caminho para essa corrente passar, acontece o que chamamos de fuga de corrente. Ou seja, ele sai do caminho normal dele e passa daí para algum outro lugar. Então, isso se chama de fuga. Ou seja,
uma perda de energia. Essa fuga de corrente, na melhor das possibilidades, gera somente um gasto a mais de energia na instalação. Ou seja, o circuito ele tenta compensar essa fuga. Ao tentar compensar essa fuga, você olhar o medidor vai começar a girar muito mais rápido, né? Porque está compensando a fuga dessa corrente, né, no circuito. Porém, o grave risco que a fuga de energia oferece é de um ser vivo entrar em contato com alguma carcaça energizada com essa fuga, fazendo com que ele sirva como uma massa de condução para o aterramento. Esse contato vai conduzir a corrente elétrica pelo próprio corpo do ser vivo até a Terra, o que resultará em um choque elétrico. Ou seja, o resultado dessa fuga de corrente, energia, é um choque elétrico. Ou seja, quando você coloca a mão numa superfície energizada, a tendência é o quê? A corrente elétrica passar no seu corpo, né, e chegar até o chão. Por isso que às vezes você sente aquele arrepio no corpo todo, né? Ou seja, a corrente passou pelo seu corpo todo até chegar à Terra, onde ela vai se dispersar. Mas nesse percurso pode acontecer de você perder sua vida, né? Porque o choque elétrico é perigoso. Essa fuga de corrente pode ocorrer devido a alguns motivos, como por exemplo, cabos desencapados, baixa isolação ou isolação mal feita, cabos rompidos, quando estão encostados em alguma massa, defeito de algum componente do circuito ou de um aparelho. Ou seja, existem diversos motivos para uma fuga de energia. Então é importante você estar verificando a instalação, observando ela, analisando ela de vez em quando, para evitar esse tipo de problema. E principalmente fazer a instalação de um DR. Aqui eu vou botar uma foto de um DR para vocês, para ver como que é. Então, uma chave, né, um botão logo assim. Essa aqui é um DR 220, 40 ampere, né? Você vê, existe outros modelos também, não só esse aqui foi um que eu peguei, mas existe outros modelos.